Agora vai dar, não vai dar certo. Bom dia, meninos! A gente está começando mais uma aula da nossa oficina de fotografia. Essa já é a 4ª aula. E eu passei uma atividade para eles, que é fazer uma observação, sem equipamento nenhum, da sua janela. O que tem você dentro de casa, a partir da visão da sua janela, como se fosse uma sequência. O que está encostado, mas não vale jogar a cabeça lá para baixo. A janela tem que ser a primeira informação e assim continua a sequência. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, porque eu pedi eles para escreverem, e vamos ver o que eles estão vendo. Vamos lá. Vamos ver como todo mundo mora, se vocês moram bem. Janela, meio que um murinho, a gente coloca roupa. Aí atrás da roupa tá a churrasqueira ou tá do lado da roupa? Preste atenção nessa pergunta, tá? Aí tem a roupa, a churrasqueira, a grade do meu irmão. Desculpa, e grade para o meu irmão não passar. Ah, tá, gente, pequenininho. Ou seja, a pergunta é, tá, ô Lucas? Se você viu o murinho, a roupa, a churrasqueira atrás da roupa e depois a gradinha, ou se você viu as coisas, por exemplo, num conjunto da obra, como se fosse isso aqui, ou se você viu, presta atenção que isso é importante, algumas coisas, por exemplo, não, na verdade a churrasqueira está do lado da roupa. Pensa nisso, se precisar, volta lá e não precisa responder aqui, não. Não, mentira, desculpa. Responde sim, vê se tá... Ou então fala, não, Jô, tá ok, tá nessa sequência. Deixa eu ler mais uma. Janela, muro da área e roupa no varal. Peraí, o muro tá na frente da roupa, então o muro tá tampando. Tem um muro baixo e depois tem a roupa, ou é o contrário? Então, a pedra que apoia a janela, vamos lá de novo. Então, a Ayla, essa é a minha pergunta. Você tem a janela, logo você tem a janela, a área, muro da área, e depois tem a roupa? É isso? Beleza? Vocês podem falar que é ao vivo também comigo, tá, gente? Eu não desativei o som de vocês, não. Vamos lá. O Luiz Felipe diz, a pedra que apoia a janela, telhados coloniais, quem mora no andar de baixo, é outro prédio. Moro janela com janela. Então, você tem uma pedra que apoia a janela, os telhados e vê uma janela de frente. Confere para mim se vocês estão descrevendo a sua imagem como eu pedi. Isso, exatamente. Eu vejo telhados coloniais embaixo, de frente tem um prédio que bate de janela com janela, né? Tá. Igual o meu prédio aqui, de frente. Então, a sua visão é janela grande com janela pequena, teoricamente. Você consegue ver, mesmo dentro de casa, você consegue ver os telhados? Ou você precisou fazer essa informação? Não tem nada errado. Não, o telhado fica um pouco mais para cima, então eu consigo ver um pouco antes de chegar até a janela. Então, o telhado interrompe a sequencialidade de janela com janela? Não interrompe. Dá para ver a beirada do telhado e a janela de frente menor que a minha janela. Ok. De uma certa forma, eu não estou te corrigindo, não, tá? Eu estou associando o conhecimento. Interrompe, sim. Porque você precisou falar janela, telhado e janela de novo. Deu para entender aqui até aqui? Entendi. Tá, não tá errado, por favor, tá? Então, beleza. Quando a gente fala interrompe, desculpa, é o Lucas que está conversando comigo? Luiz Felipe. Desculpa, Luiz Felipe. Então, Luiz Felipe, quando a gente diz interrompe, que não interrompe, é porque ele não atrapalha a outra janela, não é isso? Exatamente. Mas ele está na cena. Sim, sim. Vou fazer uma pergunta para você que já vale para a aula. Se você conseguisse fazer uma fotografia da sua janela com a outra janela abaixando a cabeça ou subindo, né? Porque deve ser abaixando. Você conseguiria eliminar esse telhado? Conseguiria, sim. Essa é a proposta da aula de hoje. Vamos lá, Adriane, deixa eu ver aqui, ó. A churrasqueira está do lado do muro de roupa. Churrasqueira está do lado do muro de roupa e da grade. Vocês vão ter que fazer essa foto para mim, gente. Porque algumas coisas eu estou entendendo. Primeiro, presta atenção na ideia, tá? Isso não é uma correção. Isso é aprender a observar a partir de como a câmera vai enxergar a vida de vocês. Então, a churrasqueira está do lado do muro. Então, seu muro interrompe aqui e a churrasqueira está aqui do lado, ou a churrasqueira está encostadinha no muro?
Você tem metade do muro e metade da churrasqueira. As roupas estão em cima, estão atrás ou estão na frente? Você entendeu a minha pergunta, Lucas? A Adriane disse, a grade da janela, as plantas suspensas do pé de uva, um meio barranco e a tela sobre o barranco como divisória. Nossa Senhora, isso é uma respiração. Vamos lá, é isso mesmo. A grade da janela, as plantas suspensas do pé de uva, um meio barranco, tipo assim, né? E uma tela sobre o barranco como divisória. Peraí, o barranco está na frente da tela? Não, é meio barranco, tipo meia paredinha. Meia paredinha, ok. E Só aí, que essa meia paredinha é o barranco, e aí em cima do meio barranco tem a tela. Então, em cima do meio barranco tem a tela. Ah, faltou a palavra em cima, isso. Ah, então é isso. Então eles estão, tipo assim, na mesma camada. Okay? Exatamente. Beleza, isso. muito bom, obrigada. Adoro quando vocês falam comigo. Não, a roupa está na frente do muro, é tipo a parede alta com telhado e caixa d'água. Então, Ayla, eu vou propor para vocês fazendo a respiração aqui. Bom dia, Guinaldo, tá entrando? Bom dia. Eu passei uma atividade aqui que depois vocês vão fazendo, tá? Eu vou falar o que é. Rapidinho. Bom, vou continuar aqui. O Antônio, janela, murinho baixo, escada, coqueiro, muro alto e casa do vizinho. Isso mesmo. E aí a gente descobre até o que está acontecendo na casa do vizinho. É assim, gente? Brincadeira. Consigo ver tudo pela janela. Ô, Ayla, se conseguir ver tudo é relativo. Vamos lá, também não é uma correção, tá? Você consegue ver tudo o quê? Qual é a coisa que está na frente? Qual que é a coisa que continua? E qual é a última coisa que você enxerga? Pode ser o céu. Provavelmente porque se você consegue ver tudo, a gente tem a sensação de que talvez você esteja no alto. Mas o tudo, na fotografia, vira bagunça. Então, por isso que eu pedi esse exercício, tá? Eu preciso que esse exercício, Aguinaldo, depois você vai fazer, que você vá para a sua janela dentro de casa e, a partir da sua janela, quais são a sequencialidade de coisas que você enxerga, tá? Vou continuar lendo aqui, não tem problema fazer, não. O Aguinaldo já foi meu aluno e vai continuar sendo, então tá de boa. Ah, então não, espera. Então, do jeito que a câmera vai enxergar, então é só a janela e a grade. Não, não é do jeito que a câmera enxerga. O objetivo da aula, Lucas, é o seu olho. Esquece a câmera. Mas olha só, não é... Se depois que tem, ó, a câmera, a janela, a grade, o que tem depois? Tem que ter alguma coisa. Ninguém vive aí no limbo. Né? Ninguém vive aí no vácuo. No mínimo deve ter um céu acontecendo. Eu preciso saber esses elementos. Tudo bem, Valéria, eu também tive problema com o som. Bom, a gente vai começar... A gente já começou nossa aula e alguém está me respondendo. Não, tudo que eu falei na frase acima, a roupa na frente do muro e o telhado e a caixa d'água. Então, é uma sequência. Ok, olha, muito obrigada, tá? Bom, para a tia que não ficar confusa, depois dessa aula, e quem desejar, faz a gentileza para mim de fazer uma foto com o celular. Espera aí que eu vou desativar o som, que tem um som vazando. Quem quiser tirar, eu vou tirar também. Bom, na minha memória, quando eu comecei a falar a aula, acho que antes de gravar, eu disse que eu tinha janela, que eu tinha o chão, que depois do chão tinha um murinho, plantinha e muro grande. Faltou que na minha janela tem suculentas. A minha mãe tem um jardim aqui, eu adoro suculenta, adoro cactos. E aí, o que acontece com isso? Eu tenho, na verdade, a minha janela, ela tem uma grade. Então, olha só como que a minha memória, mesmo dando aula para vocês, porque eu não fiz o exercício antes, eu fui fazer o exercício junto com vocês, a minha memória, ela como é que diz? Ela falhou. Ela não funcionou do jeito que eu gostaria que ela funcionasse. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu esqueci completamente. Mas tem um sentido. Eu tenho uma sequência de plantinhas bonitinhas. A minha mamãe, ela é a dona do jardim. Dona de mim, dona da casa, dona da vida. Eu falo que tudo é dela. O que acontece? A minha mãe muda essas plantas. Então, o meu cérebro, a minha memória, aquilo que movimentou, que não está fixo, que é o chão, o murinho, a arvrinha e outro muro, essa sequencialidade, a minha mãe, ela
mudou. Então, o meu cérebro não registrou, entendeu? Bom, deixa eu só conferir, ó, pausa no compartilhamento da câmera. Bom, eu acho que eu estou gravando, não vou pausar, tá? Vou continuar aqui. Bom, vamos começar o nosso assunto a partir da observância que vocês fizeram, ok? Então, vamos começar aqui. Quando eu fiz a pergunta, vocês fizeram o exercício e agora voltaram, e aí eu fiz algum comentário, eu devo ter mais bugado a cabeça do que respondido, resolvido, ou seja, eu vim para bagunçar e não para melhorar, brincadeira. Vocês entenderam a minha pergunta agora, depois da atitude? Porque antes pode ter ficado confuso, pode ser que eu mesmo não tinha considerado as minhas suculentas e a grade, porque na minha cabeça a minha janela não tem grade. A minha cabeça, a janela é livre, mas tem, por segurança. Então eu durmo tranquila, mas no meu imaginário a minha janela não tem grade, entende? Justamente para não sentir preso, mas por segurança, quando eu durmo tranquila, ela tem. Ou seja, é um elemento mental que na minha casa, que eu morava lá em Barra Mansa, não tinha janela. E eu costumava pular a janela da minha casa, brincava, era molecona, né? Eu saí de lá com 15 anos. Então, eu sempre pulava a janela, era baixinha. No meu imaginário, eu ainda estou num lugar afetivo, num lugar que a minha memória registra. Então, eu realmente esqueci da grade quando eu fiz a descrição para vocês. Para que serve toda essa poética que eu estou falando aqui? Porque isso faz parte do nosso exercício da aula de hoje, da fotografia, da realização mental, da realização fisiológica do seu olho e da realização física da câmera, que é aquela bonita que é 3D e 2D, que a gente tinha falado, que a câmera enxerga largura e altura e a nosso olho enxerga largura, altura e profundidade. E vai ser sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Dei uma resumida na introdução. Ficou claro até aqui? Vocês podem me responder para eu dar uma continuidade, dar um respiro aqui, tomar uma água? Aliás, vou reformular a pergunta. Deu para entender ou deu para complicar? Ok. Gente, tá tudo bem não ter acertado, porque eu também não acertei a minha, mas a minha eu tinha feito de memória, tá? Bom, tá tranquilo? Deu para entender, Lucas? Obrigada. Ok, meninos, a gente vai começar aqui. Eu vou falar o nome de vocês aqui antes, porque o pessoal foi entrando já e alguém com atividade. Ó, olha que bonitinho quem está na minha aula hoje. Aguinaldo, eu de novo, Luiz Felipe, que eu fico em duas câmeras, Luiz Felipe, Ayla, Lucas, Vinícius, Adriene, Bruna. Ah, Bruna, você está aqui na aula, você é da minha oficina de edição, não é isso? Ligava a câmera para eu ver você, bonitinha. Já que conheço demais. Ah, linda! Um beijo. É a primeira aula sua? Aqui, de fotografia? É a primeira? Eu não estou te ouvindo. É a primeira aula, sim. Tá, não preocupa que, como eu sempre falo, fotografia é o mesmo assunto que não se esgota. Legal isso, né? Ou seja, não é que a gente vai ficar repetindo, mas a gente sempre busca para trazer e busca informação. Então, é cíclico que só aumenta, entendeu? A gente vai fazer parte da aula. Você não perdeu o conteúdo, não, ok? Beleza. Seja bem-vinda. De nada. Então, vamos lá. Valéria, quando eu falo aqui, vamos lá. Lucas, Vinícius. Oi, Vinícius, bom dia. Você conseguiu comprar sua câmera? Conseguiu as informações que eu te passei? Adrielina, Valéria, Maria dos Anjos, Aline, Patrícia, Antônio, Maria dos Anjos está em 2, Jack, o Kevin está conectando, tá? Então, deixa eu lá ver o que vocês... Noção de profundidade 3D? Isso mesmo. Essa noção de profundidade é o que o nosso olho enxerga, é a visão tridimensional. Largura, altura e profundidade. Eu tenho um cubo aqui, ele está aqui na minha mão, eu gosto muito de usar ele, até porque ele é um elemento de aula que eu dou. Deixa eu tentar buscar, ajeitar minha roupa aqui, que está gravando, gente, e é muito vídeo. Eu acho que eu não vou conseguir editar tudo. Então, vai colocar de... Faz bagunça. Vai sair de forma corrida.
Ontem eu consegui, para eu colocar o vídeo, eu preciso uma vinheta de introdução. Ontem eu consegui terminar a minha vinheta. Um resumo seria uma vinhetinha de quando a gente começa, quando o vídeo começa, porque isso aqui não é um tutorial, isso é uma aula gravada. Então, quem for assistir, ou vai ter um pouco de paciência, ou não vai entender nada, ou enfim. É um registro, um documento dessa aula aqui, mas pode ser útil para alguém, sim. Ó, esse é o meu apagador. A única coisa que eu preciso para dar aula na vida é o apagador, caneta e um quadro branco. Lá na oficina é o recurso que eu tenho e está tudo bem. Então, aqui eu tenho mais recursos, compartilha tela, atrasa tudo, liga som não liga, não tem problema não, são novas tecnologias que a gente está aprendendo. Mas o espírito meu de oficina, porque lá eu olho para o rostinho de vocês e vejo assim, que é assim que eu também fico quando eu estudo, olha só, esse é o meu apagador, meu bloco afetivo, tá? Adoro. Aqui, ó, quem estiver me vendo pelo meu celular, a minha lente, aqui eu tenho, se você parear a câmera, como se vocês estão sendo como se fossem os fotógrafos, porque vocês estão me vendo por uma lente. Se vocês parearem aqui, ó, vocês não conseguem nem ver aqui, ó, ele tem só largura e ele tem altura. Ele não tem profundidade. Ô, gente, eu vou ficar um pouquinho pirada porque a tela, ela grava ao contrário. Então, quando eu estou indo para um lado, ela está indo para o outro. Tá uma beleza, todo dia eu aprendo. Então, aqui, ó, eu tenho largura e altura. Quando eu quero ver profundidade, ou eu vou angular a câmera, subir e descer, ou eu vou angular o objeto. Então, ó, aqui vocês conseguem ver aquele desenho do cubo, ó. Ih, travou. Eu vou... Peraí, gente. Retomar. Pronto. Desculpa, minha internet deve ter travado aqui. Dá uma olhada, por favor. Eu consigo ver. Oi. Eu vou ter que ajustar isso depois. Largura. Profundidade. Tá falhando de novo, tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui, olha, na minha câmera. Deve ser minha internet, deve estar caindo. Bom, acho que voltou. Isso, voltou. Olha só, então eu tenho aqui, ó, vocês conseguem ver a profundidade. Nossa, gente, isso é muito doido. Isso é desse lado de cá. Eu vou ter que considerar só a tela, eu não posso considerar só o 3D aqui, ó. Largura, a altura de trás, a altura da frente e a largura. Não, desculpa, altura, largura e profundidade. É porque minha câmera está me mostrando invertido. Então, aqui, ó, esse lado de cá está à minha direita e aqui está à minha esquerda e a câmera invertida. Eu não vou mexer porque senão para de gravar. A mesma coisa aqui, ó. Olha que interessante aqui. Quando eu tô com ele angulado, olha só. Esse lado aqui, olha, o lado escuro do apagador fica menor do que o lado azul do fundo. Se eu inverter, vai ficar a mesma coisa, ó. Aqui tá maior e aqui tá menor. Eu tô vendo a face de cima, a face da frente e a face lateral. Se eu fizer essa angulação aqui, eu perco isso fica chapado, que a gente chama a primeira face. Se eu fizer o ângulo, ou mexer a câmera, ou subir e descer, eu consigo ver algumas faces, ou então consigo ver a face de baixo. Ou seja, alguém tem que se movimentar, né? Não estou conseguindo. Quem está falando? Quem falou comigo aqui, por favor? Tati, você entrou? Alguém? Eu ouvi a voz de alguém. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? O microfone de vocês só está silenciado, mas vocês podem falar. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou enxergando a tridimensionalidade, eu estou pegando aqui. Só que vocês não estão. Então, vocês só sabem que isso aqui é um cubo, porque, ó, olha a minha mão pegando em alguma coisa. E eu não estou pegando na face, eu não estou pegando na frente, ó. Eu estou pegando atrás. Então, por mais que vocês estão vendo a visão chapada, vocês têm uma noção de que isso é um cubo, porque minha mão está aqui, ó, tá longe, ó. Então, agora eu vou perguntar para vocês estão entendendo até aqui o que eu quis dizer com esse cubo, com essa visão lateral, com essa visão de profundidade, do que está
menor atrás e maior à frente, tá tranquilo? Isso mesmo, Vinícius, pesquisa. Ah, obrigada. Obrigada, Luiz. Gente, quando vocês falam que tá bom ou que tá ruim, isso meu coração fica quentinho. E aí eu consigo ir para frente, porque senão eu começo a engasgar. E aí eu fico preocupado se vocês estão me ouvindo ou não. Então, tá bom, a gente vai entender o que é isso agora, o conteúdo da matéria, toda essa introdução, que é para falar da parte técnica desta aula hoje. E eu vou dar um jeito de arrumar o meu fundo. Ah, que bonitinho. Depois eu vou tentar virar essa câmera, porque tá legal. O meu computador tá para cá. Enfim, tá tudo trocado. Não tem problema, não. Meninos, vamos lá. A tentativa de gravar de frente é para ver se a câmera do celular não atrasa, não dá delay na fala. Ontem eu falei que eu vou gravar de máscara, porque aí não tem problema, não. Se der tudo certo, se não der certo, eu acho que eu vou gravar de máscara. Brincadeira. Que aí pelo menos não dá o delay da voz. Ó, vamos começar a entender, então, o que é esse negócio, professora, de visão 3D e visão 2D. Se vocês fizerem essa experiência de algum cubo, algum objeto com volume, de preferência igual esse que tem, ó, ele tem lados coloridos ou lados diferentes para o olho não bugar. Quando você olha e observa ele, você consegue fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer de lado para ficar mais fácil. Eu estou vendo o face, a frente principal, eu estou vendo a altura e largura, e eu estou vendo aqui, eu consigo passar o dedo, ó, eu consigo sentir a profundidade. Ok? Consigo sentir. Mas, se eu faço isso agora de frente para vocês, vocês não conseguem sentir essa profundidade, a não ser que eu dê um ângulo. A não ser que eu mude o ângulo do objeto, ou eu balance aqui a câmera que eu não quero mexer nela. Ela está posicionada corretamente. Eu vou explicar para quem está me assistindo. Tem um guarda-roupa aqui atrás, tem uma linha que corta a minha cabeça e tem um fundo conflitante. E eu quero dar aula assim, justamente para eu poder conversar com vocês e isso incomodar. Por que é bom incomodar, gente? Pela seguinte situação. Se eu pedir para vocês executar uma fotografia, como eu sempre venho pedindo no grupo, de um objeto e um fundo, 90% das pessoas elegem quem tem noção e gosta de fotografia, elege uma parede branca ou um papel ou algum fundo. Vou dar o exemplo da Aninha, que colocou ontem um objeto, parece que era um galo, alguma coisa assim, um artesanato, e colocou uma parede vermelha atrás. Sua foto está ok, não está errada. Só que para aquilo que eu tinha pedido, que o fundo dialogasse com a cena principal, ele não funcionou. Porque para cada situação eu tenho um tipo de fotografia. Como que funciona? Vou ter que ligar o ventilador, que está calor pra caramba, acho que é muita luz ligada aqui. Pronto, liguei. Para quem tem zero noção de imagem, independente da câmera, pode ser celular, pode ser qualquer coisa. Quem tem zero noção de fotografia. Você tem que clicar em cima da câmera e ativar o microfone. Você clica na tela assim, e aí no seu canto esquerdo tem um microfone. Você tem que clicar para me ouvir. Você precisa habilitar o seu som. Eu também comecei a aula sem o meu som habilitado. Veja se você consegue entender. Olha, eu vou ler alguns comentários aqui, claramente. Beleza, estão me acompanhando. Conseguiu? Quem é que falou comigo que não está me escutando? Então, quem pode parar, gente, pode conversar comigo aqui, tá? Quem não estiver conversando. Está escrito charge 3. Você conseguiu me ouvir agora? Quando a gente liga o Zoom, dependendo da configuração, o áudio está bloqueado. Você precisa abrir o áudio para me escutar e depois você precisa fechar o áudio para o seu som não vazar, ou então abrir o áudio para conversar comigo. Primeiro a gente habilita, depois a gente fecha e abre. Eu fiz isso hoje, comecei a aula sem som também. Conseguiu, Chá? Está escrito charge. Bom, eu vou esperar a sua resposta aqui, tá? Vê se você consegue e me fala. Então, meninos, vou explicar uma coisa muito legal sobre essa profundidade, sobre por que a gente está vendo isso, e sobre por quê. Primeiro, se você não sabe fotografia de nada, o que a gente faz? A gente pega o objeto principal, no caso, vou me usar aqui, porque sempre que tem pessoa, tem gente, vai roubar uma cena. Vocês podem ver a foto mais maravilhosa do mundo, da arquitetura, do céu. Se tiver um pontinho de pessoa, vai roubar a cena.
porque é nosso semelhante. O semelhante reconhece o semelhante. É o que eu falo. Neném enxerga neném. Mulher grávida enxerga mulher grávida. Vocês já viram isso? Que você nunca precisou comprar um carro. Aí depois, o dia que você decide comprar um carro, você só vê aquela marca na rua. Isso são conexões neurais que seu cérebro faz. Ou seja, até então, sua atenção não estava para aquilo. Ah, obrigada, Valéria. Isso mesmo. Pois a Valéria é cabeleireira e Valéria é maquiadora. Valéria deve ir em todas as lojas do mundo encontrar maquiagem ou acessório, alguma coisa de cabelo, porque isso faz parte do universo dela. O Vinícius, eu sei, é jornalista. Então, tudo que é relacionado, talvez, a livro, a palavra, a letra... Gente, a minha câmera está travando. Só um instante, voltou. Tá? O importante é a principal gravar, mas eu estou fazendo... De vez em quando ela dá uma bugada aqui. Olha só que interessante. Eu sou baterista e tudo enxergo bateria. Ah, que legal, Lucas! Ô, Lucas, você que é daqui de Belo Horizonte, não é isso? Você toca em alguma banda específica? Eu preciso associar o nome de vocês, eu ainda confusa. Ah, não, Lucas, você é de Barra Mansa? Ah, você que é de Barra Mansa. Você tem quantos anos, Lucas? Só para eu saber. 12 aninhos. E a sua mãe deixou você fazer essa aula? E você já toca bateria com 12 anos? O Lucas é meu conterrâneo. Que bonitinho! Depois você coloca sua mãe para conversar comigo, para a gente poder... Porque essa aula é até 14, é acima de 14. Mas você começou com 5. Dias. Já tá velho, né? Tem 12 anos, brincadeira. Que legal, Lucas. Você toca na igreja, alguma coisa assim, ou numa banda? Ah, que lindo. Eu também toco na igreja. Eu toco... triângulo, eu sou trianglista ou triangulista? Eu sou trianglista e eu toco na igreja católica, aqui de Contagem, na matriz principal, como se fosse a matriz de São Sebastião aí de Barra Mansa, aquela da praça. Ah, que chique, né? Gente, conversando com alguém na minha terra, olha que lindo. Então, vamos lá. Sai fora do ritmo demais. Quem que sai fora do ritmo? Uma que toca triângulo. Ah, tá! Você já foi lá na igreja rezar comigo? Eu não troco só no forró, não, filho. Eu troco na igreja. Até hoje Jesus não reclamou, não. Foi lá mesmo. Você foi lá me ver? Já fui à missa lá, ué. Me ver, não, né? Você foi lá ver Jesus. Não, vou te ver, não. Não, tem que ir lá para ver Jesus. Lá eu sou só mais uma no meio da multidão. A diferença é que eu tô com o triângulo na mão. Então, gente, vamos continuar aqui. Ô, Lucas, bacana. Depois você coloca a sua mãe para a gente conversar, para saber qual que é a opinião dela, se ela tá acompanhando essa aula, porque você é de menor, tá bom? Os de 14 para cima também. Quem quiser colocar a mamãe para conversar comigo, pode chamar no particular, tá bom? Sem problema. Eu abro para 14 anos, mas quando tem alguém entre 12 e 14, menos não, mas quando tem uma idade assim, só para dar uma satisfação, eu até permito, porque eu sei que os pais estão comigo, lá na oficina. Aqui, como o mundo é online, agora que eu descobri. Eu acho que você está lá na ficha, mas eu não observei isso, senão eu teria te chamado antes para conversar e tá tudo bem. Vamos lá então, Lucas. Depois a gente troca mais ideia, tá? Gente, se eu trocar os nomes, desculpa, porque nem presencial eu lembro do nome de todo mundo. Aqui, sem imagem, eu fico mais confusa, tá? Vou continuar então aqui sobre o assunto da... Desculpa, DR aqui de Barra Mansa. É só porque alguém que se conectando a mim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender duas coisas importantes que eu comecei na última aula. Primeira coisa importante da última aula foi o seguinte: eu tinha parado a aula, Bruna, que está assistindo hoje, sobre enquadramento. Ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. Enquadramento. Enquadramento é o quadro. Enquadrar é determinar, é limitar a atenção da pessoa, a sua atenção, você é o fotógrafo, numa cena, ou numa sequência, ou num objeto e tal. E eu disse aqui, essa frase não concluí, que... Espera aí que eu vou desativar o som. Ô, Aguinaldo, tem que desativar seu som aí. Eu já desativei, porque senão ele vai ficar vazando, tá bom? Mas você pode me chamar para conversar, eu adoro. O que acontece? Quando você começa do zero, você só fotografa aqui um objeto principal, fazendo pose, pagando de modelo. E aí, gente, a gente esquece que existe um mundo lá atrás, existe uma cena lá atrás, existe uma bagunça lá atrás, que pode, ou não, dialogar com o assunto principal.
E aí que começa o perigo. Vamos lá. O que determina uma fotografia boa ou ruim? Depende. Mas gosto principalmente. Mas para começar do zero mesmo, isso aqui, gente, é uma oficina do zero. É para quem pode até ser fotógrafo, mas para quem assim quer começar a pensar a fotografia e falar, caraca, eu também passo esses perrengues. Hoje mesmo eu passei o perrengue de deixar o meu microfone vazando, sem ligar, porque é normal. Então, mesmo a gente sendo profissional, a gente acaba se atrapalhando nas ferramentas. Vamos começar a situação. Profissional de Zoom não sou não, estou começando agora. Quando eu fotografo um objeto em um fundo neutro, deixa eu mostrar para vocês o que é um fundo neutro. Deixa eu tentar virar aqui. Pronto, era isso que eu queria. Olha só, vou me alinhar. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando ficar atrás do guarda-roupa. Tá bom? Bom, nessa cena aqui que eu estou falando com vocês, existe uma série de objetos. Tem uma luz aqui batendo. Isso é uma informação. Tem uma porta atrás de mim que tem uma florzinha do lado. Isso é informação. Existem linhas do guarda-roupa. E além da minha cadeira, ainda tem essa cama com alguns objetos aqui que fazem parte do meu trabalho. Eu uso como uma mesinha aqui. Lá atrás, depois do meu guarda-roupa, ainda tem uma estante cheia de negocinho, cheia de detalhe. Algumas coisas cheias de detalhes, na nossa visão normal, e também pela câmera, ela vira uma informação única. Por exemplo, a foto de uma árvore. Uma árvore cheia de folhinhas, que quando você vê um todo, que é a copa. Na verdade, quando a gente bate o olho numa árvore, a gente primeiro vê a copa e depois a gente vê folhinhas, detalhe. Então, quando vocês olham para uma foto, teoricamente, tecnicamente, a gente leva uns 3 segundos para entender o que está acontecendo naquela foto. Por isso que quando eu corrijo o dever de casa, vocês postam, na hora que eu abro, eu levo 3 segundos e eu já corrijo. Por quê? Porque nesses 3 segundos, o meu olho captou todas as informações. Ele captou a mensagem principal, que no caso eu já sei o que é, eu pedi o dever de casa. Pedi, por exemplo, um objeto, um fundo que converse, que dialogue, tá? Esse fundo não poderia ser só neutro. Um dos deveres de casa foi isso. E aí, o que acontece nessa cena? Eu levo 3 segundos para bater assim, ó, eu quero ver objeto principal, eu quero ver fundo, e pronto, eu ainda pedi que o fundo fosse conflitante, que fosse um fundo que dialogasse, não que fizesse um barraco. Porque o fundo barraqueiro é aquele fundo que você não... Ó, eu estou mexendo para ficar, mas eu vou ficar paradinha agora para uma fotografia. Olha que legal essa foto aqui. Tem uma linha do meu guarda-roupa em cima da minha cabeça, basicamente me dividindo aqui, ó. E aí, gente, a minha blusa é branca. E vocês, como vocês estão me vendo pela visão 2D, que é pela lente, vocês não têm dimensão da distância que tem entre eu e este guarda-roupa. Ó, meu braço não alcança. Agora sim. Na fotografia, essa linha tá aqui, ó, cravada. E se eu tivesse uma blusa que tivesse uma faixa branca, ia parecer que eu estava literalmente grudada. E é por causa desse efeito que o nosso olho faz a gente chama achatamento dos planos ou expansão dos planos. O que são planos? Eu vou falar daqui a pouco. Que a fotografia às vezes causam coisas divertidas ou coisas esquisitas. Quando você sabe usar a seu favor, vira divertido, vira legal, vira a informação. Quando você não sabe, o fundo ferra a sua foto. Então, presta atenção nessa frase. O fundo ferra a foto. Não adianta você ter um elemento principal todo trabalhado no colorido que eu vi hoje, justamente porque eu ia ficar direto para a câmera, se o que está lá atrás está brigando. Professora, mas este é seu quarto, este é seu cenário. Você resolveu dar aula nesse ângulo. Eu poderia mudar aqui, achar uma parede mais neutra, que é meio difícil. Por que então está bagunçado? Justamente para causar um certo confusão no seu olho. E aí a gente tentar entender que se eu ficar aqui, olha, nessa parede neutra, ó, pronto. Aqui, ó, eu consigo até tampar a parte de florzinha da minha janela. Pronto, vou fazer uma foto. A gente corta essa parte aqui, eu vou estar toda trabalhada. Olha que legal. Aqui, ó, não, esse zoom aqui não vai fazer, ele não vai fazer, nessa cena não faz o zoom não, porque tá gravando, mas tudo bem. O que acontece?
Se eu alinho, aproximo e elimino essa parte aqui, ó, depois cortando, eu posso ter uma foto basicamente do meu rosto quadrada. Depois eu vou dar um print nisso aqui, vou mostrar para vocês. Esse fundo aqui, ó, já não pertence a essa foto. Fiquei com a boca aberta que o meu despertador ligou aqui. Esse fundo aqui, ó, já não pertence, então eu estou alinhada no fundo. Só que ainda tem, ó, 2 linhas brancas. Fica parecendo que eu estou pendurada. Vocês conseguem perceber isso? Ó? Parece que eu estou pendurada tem uma linha que dá continuidade a essa blusa branca. Bom, parece doido o que eu estou falando, mas quando a gente começa a observar, você começa a falar, gente, é por isso que quando eu fiz aquela foto maravilhosa naquele parque, aquela árvore ficou parecendo um chifre. Quem nunca passou por isso? Responda para mim, por favor. Vocês nunca fizeram uma foto que a árvore ficou parecendo um chifre? Vocês estão muito fera na fotografia. Ninguém fala comigo, gente. Tô carente. Eu fiquei parecendo viado. Mas fica assim, olha só, aquele chifrinho. Então, ô Lucas, estou brincando. Acontece muito de, às vezes, a gente está no lugar e que a gente só olhou para o objeto, mas esqueceu de olhar o fundo. E o fundo entrou, interferiu diretamente. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, ó. Olha como que o fundo branco tá quase... Tem uma sombra aqui, mas o fundo branco tá quase ligada à minha roupa. Fica parecendo que ela tá como se ela fizesse parte de mim. Em alguns momentos, aqui, gente, não tá tendo luz. Mas se eu ligar a luz aqui, olha... Agora, peraí, só um pouquinho. Se eu ligar aqui a luz agora, o branco que está recebendo luz fica quase da tira. Por que eu estou trazendo toda essa conversa aqui para explicar para vocês o objetivo dessa aula? Deixa eu voltar para o meu fundo bagunçado, que eu gosto. Bagunçado não, conflitante. Bom, todas as vezes que eu precisar fotografar que o fundo é pertença daquele ambiente, no meu caso, é pertença do meu quarto, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que arrumar um jeito? Arrumado do meu jeito. Obrigada, Lucas. A gente tem que fazer essa informação aqui. Ó. Eu preciso saber em que posição fica interessante para que eu não fique com essa coisa na cabeça, que é essa linha, e que harmonicamente, eu combine com essa cena. Pronto. Eu achei um ângulo que eu poderia dar aula assim. Tem câmeras na minha cabeça, não tem nada perto da minha cabeça aqui, ó, fazendo qualquer informação diferente. O que poderia prejudicar é o meu Espírito Santo aqui, ó, minha pombinha, que é cheio de, parecendo uma estrela, quer ver, ó? Fica parecendo que eu tô com a estrela na cabeça. E aí, quem é que faz esse exercício? Quem tá com a câmera. Você pode pedir o modelo para se movimentar e sair de um fundo que possa atrapalhar a sua foto, e ele pode pedir para ele deslocar a pessoa, ou você desloca a pessoa, ou você, no caso, vai deslocar a câmera. Olha que legal, vou tentar mexer aqui. Olha, eu vou fazer uma pose aqui. Vamos dizer, tá, gente? É proposital esse fundo conflitante, mas vamos dizer que você é o fotógrafo. E eu quero uma foto para fazer a capa da minha divulgação igual eu fiz. Foi assim, eu fiz a foto aqui. Pronto, essa foi aquela foto da divulgação. Toda trabalhada na composição para poder combinar comigo, beleza? Ah, mas eu só vi você. Realmente, a gente só vai ver você. Mas quando você para pensar depois dos 3 segundos que você começa a analisar a foto, vamos lá. Sim, entendi. Fusão dos planos, frente e fundo, fazer chifrinho na cabeça da foto do colega. É isso, quando você põe o dedinho assim, fica parecendo um chifrinho. Isso mesmo. Você já tem cara de ter feito isso, tá, Vinícius? Eu acho que eu não fiz isso, não, mas porque a minha mãe nunca deixou fazer bagunça. Mas eu acho que você tem cara de ter feito isso? Quem nunca, né, gente? Tô brincando. Então, o que acontece? A gente tá aqui, você escolhe, você alinha. O fotógrafo, se a cena principal acontece aqui, ó, a foto minha de divulgação. Pois é, da infância quase todo mundo fez. Eu acho que eu sou tão apaixonada por fotografia que eu não queria estragar a foto do outro, mas deve ser isso. Ó, eu tô aqui na minha foto principal, depois eu mostro lá para quem vê a divulgação, é essa foto aqui.
Pronto, oficina de fotografia. Você é o fotógrafo, você está aqui dentro do meu quarto fotografando para mim. Eu não posso sair dessa foto, mas você pode mudar. E aí, quando você muda, ó, eu continuo do mesmo jeito, eu só mexi esse braço, ó. Aqui eu estou dialogando com o fundo, vamos dizer assim, as câmeras estão pegando uma parte do azul que é bacana, os meus móveis, ó, tá aqui, ó, no primeiro plano a parte do meu móvel, os objetos, o computador, lá atrás, e lá no fundo, a minha estante, que arrumando ontem para sair na cena hoje. Se você mexer, se você se movimentar, a mesma pessoa que não mexeu, agora está aqui, ó, neste fundo. E aí eu saí completamente do contexto. Então, olha só que legal. É como se tivesse dois objetos que eles não andam juntos. Quando você se movimenta a partir do primeiro plano, a partir do objeto, de um objeto principal, os demais vão se movimentar, não é junto, não é em bloco, através do olho da câmera. Através do olho também principal, mas a câmera é mais fácil de fazer isso. Um jeito muito legal de visualizar isso que eu estou falando, eu vou dar um exemplo agora, é quando você está no metrô ou no ônibus, para quem não está dirigindo, você senta e todos os postes, eles passam super rápido. Pá, pá. E aí, gente, aquele objeto lá no fundo, ele vai passando assim, ele fica assim na cena, ó, devagar, 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 devagar. Enquanto todos os postes estão passando, aqui tem no metrô, eu tenho um vídeo desse que se eu achar, eu vou, porque agora não estou podendo gravar, eu mando para vocês. Na visão do metrô, lá perto dá para ver aquela fábrica de macarrão, de massas. Aí o que acontece? Você tá aqui, e aí tem assim, ó, eu estou no metrô, estou andando no metrô. Tudo que está muito perto da câmera passa muito rápido, poste, árvore e assim. E aí lá no fundo tem lá a fábrica, que ele vai fazendo assim, ó, ela vai passando, 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 passando. Ou seja, os planos, essa sequência do primeiro que está próximo do teu olho ou da tua câmera até o fundo também se movimentam de formas diferentes, sabe? Parece um zigue-zague assim. E aí, ó, vou fixar de novo e eu vou voltar a câmera, ó. Olha como é que o fundo está mexendo e eu não estou mexendo, não. Eu continuo no mesmo enquadramento, ó. A minha cabeça está bem... Eu tô preenchendo a tela, olha. Eu não estou afastando a câmera, eu não estou tirando a distância da câmera à minha pessoa. Tem mais ou menos aqui... Cadê minha régua? Deixei minha régua para trabalhar aqui hoje. Deixa eu ver se eu vou achar minha régua aqui. Só um instante, produção. É sério, eu deixei minha régua ontem aqui. Achei. Ó, tô com uma regra de 30 centímetros. Acredite, ela tem 30 centímetros. Vamos fazer aqui, ó. Porque vocês estão vendo em 3D, 30 centímetros. Eu vou manter essa distância mais ou menos aqui da câmera, ó. Olha que legal. E eu vou manter o que a gente chama de mesmo enquadramento. Eu estou preenchida na tela, é quase que um retrato. Certo? E aí, o que acontece? Enquanto eu estou na mesma distância, o mundo está rodando lá atrás. Já pensaram sobre isso? Já brincaram com isso? Esse alinhamento... Olha, e se eu quisesse colocar outro fundo? Mas aí eu tenho que manter mesmo enquadramento. Eu estou parada, tá? Não vou mexer, não. Quem está mexendo é só a câmera. Ó. E aí, quando eu sou a fotógrafa, o que acontece? Nas fotos do iniciante do zero. Nós ficamos tão encantados com o objeto principal, a florzinha, o seu filho, sua filha, o neném, qualquer coisa, não é a pessoa, isso aqui, encantado pelo objeto principal, pela cena principal. E a gente esquece do fundo. E aí eu voltei no mesmo lugar que foi deixar essa fita branca na minha cabeça. Então vamos alinhar isso de novo para tirar, para eliminar essa situação. Ou eu vou deixar aqui, ou eu vou deixar aqui. Beleza? Intencionalmente, gente, em aula, eu saio exausta, o meu corpo sai cansado, porque a gente se movimenta o tempo todo. A aula de hoje, só para vocês terem uma ideia, para vocês verem, eu nem compartilhei tela hoje foi só bate-papo aqui. A aula de hoje é o exercício para a vida de quem gosta de fotografia e não quer errar, ou quer errar o menos possível, porque vai chegar uma hora aqui que eu não consigo, gente, achar o melhor enquadramento, porque isso não é uma foto. Pronto. Pronto, achei o enquadramento. Eliminei
eliminei parte do guarda-roupa e vim para essa cena. Agora sim faz sentido. Ó, agora eu tirei algo que eu gosto muito, que é o azul do fundo, mas que tanto essa linha aqui, ó, colorida, quanto essa linha branca estava atrapalhando, confundindo. A minha cadeira está bem aqui na frente, o guarda-roupa está lá no fundo e parece que eles estão, ó, chapados um no outro. Entende? E aí eu vou trazer, que foi o que eu fiz na hora de tirar a foto, eu trouxe para cá. Essa foi a cena, na verdade. Pegando um pouco as câmeras, ajustando aqui, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu peguei uma câmera de papel que eu tenho no armário, o meu armário é cheio de câmera. Pronto, essa é a cena. E um pouquinho só do azul do guarda-roupa. Depois a gente confere lá na foto. Acho que eu fiz a foto assim, alguma coisa, pegando um pouco a mesa. Afastando. Olha o que eu estou fazendo agora. Eu estou planejando o enquadramento. Pronto, se você conferir, minha foto é basicamente essa aqui, ó. Onde pega só um pouquinho do azul e um pouquinho do branco, para entender que ambiente é esse. Pegou o que a gente chama de profundidade, de perspectiva. Lembra que eu falei da última aula, aquela foto minha com as bicicletas em camadas, me levando para o fundo? Ou seja, o assunto principal daquela foto que eu mostrei para vocês, na última aula, que sou eu no fundo e uma sequência de bicicletas da obra do Ai Weiwei, eu acho que é assim que fala. Ele é um artista contemporâneo maravilhoso. E aí eu estava no CCBB e vi aquela sequencialidade de bicicletas, porque eu ando de bicicleta e eu adoro bicicleta. Então, fui para lá para brincar com isso. Eu sou o assunto principal daquela foto, sim, mas eu não preciso estar em primeiro plano sempre que eu vou fazer. Eu não preciso estar na frente da câmera quando eu vou fazer. Eu posso criar uma sensação onde o meu olho é conduzido para aquilo. Por que meu olho deve estar conduzindo para vocês? Porque eu estou falando, eu estou movimentando. Então, aqui, gente, eu realmente sou o assunto principal. Porque eu estou atraindo a atenção de vocês. Mas e se fosse um objeto? Como que ele funcionaria? Vamos lá? Hoje eu criei uma sequência aqui, olha, de vários objetos. Falei, eu vou colocar tudo na minha mesa. Existe uma sequência que, por mais que você não veja o que está aqui, ele está, ó. Ele está só interferindo, ele está poluindo. Está vendo que tem uma parte branca? Ali eu deixei de propósito. Eu preenchi com uma foto e deixei de propósito. Por quê? Porque o fundo, por mais que ele ache que você fala, não, professora, tudo bem que as câmeras é legal, mas aqui embaixo, esse fundo não interfere. Interfere sim. Interfere muito, porque ele faz parte. Eu tenho duas coisas. Ou eu elimino ele tampando, ou eu dou um jeito dele trocar uma ideia comigo. Ou eu vou tampar o claro e deixar só a foto aparecendo, ou eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o branco aparecer e vou tampar a foto. Ou seja, o agente da comunicação da fotografia é você. É você que está com a sua câmera, é você que decide. Lembra quando eu disse que às vezes eu vou num lugar e que eu penso a foto, analiso a foto e peço alguém só para clicar, mas a foto é minha, porque eu não coloquei no tripé, não teve jeito? É isso. Eu pego a minha câmera, eu falo assim, ó, clica daqui, não se movimenta. Você faz isso para mim? Faço. Vou lá e tem a foto. É claro que tem gente que não gosta. Tem gente que fala assim, não, mas eu quero fazer foto. Falei, tudo bem, faz a que você quer, mas faz a que eu quero também, porque essa é a minha foto. Você está sendo só um clicador. E tá tudo bem. Não tem problema você ser um clicador e não tem problema você ser um criador. Porém, a foto que eu pensei e que eu sei que para onde eu vou, por exemplo, vou colocar lá no meu Instagram, eu já quero aquela foto. Então, pode ser que a foto que você faça fique até melhor do que a minha. E tá tudo bem também, não existe comparação. O que eu estou trazendo aqui, gente, é que você cria uma fotografia, você não clica, porque clicar, ele clica até sozinho. Toda câmera tem temporizador, tanto do celular quanto da câmera. Combinado até aí? Para eu poder ir para frente? Sim? Obrigada, Luiz. Então, vamos continuar aqui agora. Com base nessas informações todas, nessa conversa... Obrigada, Valéria, ok. Lucas, ok. Luiz, ok. Eu quero falar uma coisa para vocês. Tirando o estúdio, tirando lugares interessantes, às vezes uma parede, que não precisa ser branca, a gente chama de neutro, tá?
Fundo neutro, gente, é um fundo que não tem muita informação. Então, por exemplo, entre a parede do meu guarda-roupa, entre a porta do meu guarda-roupa e a minha estante, o meu guarda-roupa tem um fundo mais neutro do que a minha estante, que é cheio de coisinhas, cheio de detalhe. E são detalhes de cores diferentes. Uma árvore, por exemplo, ela é cheia de detalhes, só que ela é uma cor só, ela tem uma unidade. Presta atenção nisso. Unidade é o contrário de profusão. Quando eu tenho muita coisa, eu tenho uma profusão de informações. E quando eu tenho uma unidade, eu tenho... A gravação foi pausada. Bom que eu estou gravando nos dois. Não tem problema não, gente. Não tem problema. Só para dar uma satisfação aqui, eu não sei onde que a gravação foi pausada. Que quando for para a internet, eu perdi muito conteúdo. Se eu conseguir o conteúdo, eu devo ter encostado aqui, acontece. Se eu perdi o conteúdo o tanto que ficou pausado, eu não sei. Vamos lá. Coisas da tecnologia, não vou me estressar com isso. Tá? São 10h38, essa aula começou 9 horas, só como um documento para ler Aldir Blanc, tá bom, gente? Eu tenho que dar satisfação para eles. Aí eu vou colocar lá no vídeo. A aula ficou pausada, problemas técnicos entre a mesa e o computador, né? A pessoa deve ter encostado aqui e pausado sem querer. O que eu quero trazer para você, eu vou dar um resumão, então, ó. Eu assisti essa aula toda, eu entendi pra caramba, mas e aí? Às 10h40 eu vou explicar o que é o resumo da aula de hoje. O nome da aula de hoje era... Pois é, meninos, eu vou pedir para vocês me ajudarem quando esse sinal do REC perder, porque eu estou gravando do celular, só que o celular, a tendência é minha tela ficar preta, eu não estou conseguindo capturar essa imagem. Eu vou deixar, qualquer coisa eu pego do celular, que pausou várias vezes também. Nossa, vai me dar um trabalho, mas tudo bem. Eu ponho lá, tela preta e escrevo assim, gente, enfim, parou de gravar. Coisas técnicas. Isso não é um tutorial, né? Não, na hora que salva o arquivo, Vinícius, vocês estão vendo, mas na hora que eu salvo o arquivo, a tela do celular fica preta. Hoje eu tentei fazer um negócio aqui para tentar capturar a tela. Enfim, oremos. O que eu quero trazer para vocês? Resumindo, obrigada, Vinícius, pela troca, mas podem me avisar, tá? Aliás, deve, por favor. A aula de hoje começou pelo primeiro problema, enquadramento. É você que decide o que entra e o que não entra nessa foto. Olha que bonita a minha camisa que eu ganhei da minha amiga. Essa camisa veio de Barra Mansa. Quem é que conversa comigo de Barra Mansa? É que eu tenho 2 alunos. Eu tenho o Lucas e tenho o Luiz Felipe, que eu sempre confundo. O Luiz Felipe é daqui. O Lucas eu acho que é de Barra Mansa. É o Lucas que é de Barra Mansa. Isso! Lucas, essa camisa veio de Barra Mansa. A minha amiga me deu. Então, ó, essa foto aqui seria só, enquadramento. Só a foto. Essa aqui seria o enquadramento que eu afastei, né? O fotógrafo afastou eu com a minha camisa. Então, primeira coisa, gente, quem determina o que entra e o que não entra numa foto é você, fotógrafo. Professora, mas eu não consigo dominar esse tanto de coisa no fundo. O fundo está conflitante. Eu fui na praia, né? O som parou para todo mundo? Alguém pode me falar, por favor? Deixa eu ver. Não parou, não. Aqui. Tá. É porque às vezes dá problema. Também tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, beleza. Obrigada, gente. Vou resumir. Estou tentando resumir até agora. Vamos lá. Em resumo, primeira coisa, eu determino o enquadramento. Se vai ser um plano geral, médio, fechado, isso eu não falei, foi o assunto da aula passada, eu só apresentei, mas aí eu vou resgatar nisso. Antes da gente ficar falando só, porque senão, gente, a gente pensa só com o cérebro da câmera. A aula de hoje é com o cérebro daqui, tá? Não é com o cérebro da câmera, não. Por que eu chamo o cérebro da câmera? Porque ela enxerga diferente de mim. Então, eu tenho que ter uma noção. Então, a aula de hoje foi uma aula do mundo, do mundão aqui, ao vivo. Eu não compartilhei o computador em nenhum momento, justamente para a gente ter esse bate-papo. Mas, professora, você falou, e o que você falou? Eu falei que, primeiro, parte do enquadramento. Existe técnica, nomes, plano de detalhe, plano fechado, plano médio, aqui é retrato. Se eu me afastar um pouco, vira um plano médio. Se pegar todo o meu quarto, vira um plano geral. Se pegar uma câmera lá de cima com um drone, vira grande plano geral. O que a gente chama de plano? A moldura, primeiro, do que eu determinei enquadrar. Vou dar um exemplo do que eu falo aqui, ou lá no Rio de Janeiro, que seria o Maracanã.
Às vezes o helicóptero da Globo faz uma coisa assim. Ele pega... Olha que legal. Pode ser de dentro para fora, de fora para dentro. Ele pega a bola com a chuteira e aí ele vai afastando, aparece o jogador, aparece um pedaço do campo com o jogador, depois aparece o campo inteiro. Isso numa cena só, num vídeo. Depois aparece, do campo aparece lá ou o Mineirão ou o Maracanã. E depois aparece onde o Mineirão e o Maracanã estão inseridos. No caso, o Mineirão está inserido na Pampulha, que é dentro de Belo Horizonte, e o Maracanã está inserido no Rio de Janeiro, que eu não sei em qual bairro que é. Que eu sou do interior do Rio, não sou da capital. Então, enfim, eu tenho um plano fechado na bola a um plano aberto da cidade. O que eu discuti na última aula com vocês? Que o que é plano geral, médio, fechado depende, porque se eu pegar a bola, minha bola está lá e fechar, isso aqui é um plano, digamos assim, ele pode ser um plano geral do objeto. É um plano geral. Se esse é o assunto principal, ele está no plano geral. Então, eu não estou preocupada apenas com plano geral, médio, fechado. Então, plano fechado depende. Se eu fizer uma foto, presta atenção que isso é muito legal. Se eu fizer uma foto do plano, e aí eu vou falar por que eu estou falando disso junto com o enquadramento. Se eu fizer uma foto do Mineirão toda, de longe, tá aqui ó, o Mineirão lá, só o Mineirão, é um plano fechado do Mineirão. Deixa de ser um plano fechado, ou do Maracanã, deixa de ser um plano aberto. Um plano aberto é quando pega o Mineirão e a cidade, o Maracanã e a cidade. Mas e quando eu fecho? Se eu fechar no objeto, é um plano fechado do objeto. É um plano geral? É óbvio, a gente sabe o tamanho do Maracanã, mas aí eu começo a discutir, e aí isso começa a dar uma bugada na cabeça. Mas os meninos lá no presencial, e aqui eu espero passar essa mensagem, eu tenho que pensar, gente, que plano geral, médio, fechado, aquele enquadramento bonitinho, que tem o tutorial tudo na internet, ele também é de acordo com o tamanho do objeto, porque aqui é um plano fechado da minha garrafinha, mas esse objeto não tem o mesmo tamanho aqui, ó, da minha câmera. Então, o que eu tenho que fazer? Para ser um plano fechado da minha outra latinha, eu tenho que trazer mais. E aí eu perco a garrafinha. Ou seja, plano geral, médio, fechado, vamos dizer assim, ó, plano geral, pegando o quarto todo, e comigo um pouco mais afastada. Plano médio, pegando eu e um pouquinho do quarto. E plano fechado, pegando eu só, e quase não dá para ver, ó, sumiu até a estante, a bagunça, sumiu todas as profusões que estavam concorrendo com o assunto principal, e tá tudo bem, porque esse assunto principal combina comigo, concorrer com o assunto não é o problema. A questão é como organizá-lo na cena para que ele não te atrapalhe. E aí, o que eu preciso trazer para vocês? Que existem 2 nomes que se chama plano de enquadramento. Esse aqui é o enquadramento. E existe esses planos da sequencialidade, que foi o exercício que começou a aula. Vá na sua janela e tente pensar nisso. Então, quando você fala assim, ó, plano geral, médio, fechado. Olha, eu posso fazer um plano fechado e não ter o fundo, que eu fechei no plano. Mas eu posso fazer um plano geral com enquadramento próximo. Ele está em primeiro plano. Ou eu vou afastando até ele se confundir com o fundo. Ele já não fazer mais parte de uma cena. Então, não é que é confuso, é porque os nomes são usados tanto para enquadramento, geral, médio, fechado, ele é usado, mas ele é usado também, deixa eu só soltar que tá suando aqui, é muita luz acesa. Então, só para eu fechar aqui para ficar bonitinho, menos bagunçada, o que acontece com a ideia dos planos? Eu tenho essa ideia de camada e eu tenho essa ideia de quadro. Então, plano é quando eu tenho um objeto na frente, é um primeiro plano e ele vai se afastando. Segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Eu não falei, estou falando isso agora. E até chegar no plano infinito. Lá. Ou fecha no muro, na parede, ou fecha no céu. Aí a gente chama isso de plano infinito. Mas a gente também tem a ideia dos planos chama planos de enquadramento. E para isso é que serve esse dedinho aqui, olha, o fechado, eu vou determinando se eu quero fechar, detalhe,
fechado, aberto. Ou seja, quando eu aproximo, quando eu afasto. Vou ter que sair. Bom dia. Bom dia. Oi? Vou ter que sair. Tá bom, Infelizmente. Ignaldo. Obrigada. Eu já estou Um encerrando abraço. também. Um abraço. Para eu, então, fechar esse assunto, eu trouxe muita conversa, muita explicação para que a gente agora encerre a aula, faça o dever de casa, descansa a mente de tudo que eu falei, porque vocês não estão enxergando mais como uma figura 3D. A partir do momento que vocês querem trabalhar com fotografia, vocês começam a enxergar 3D e o cérebro já entendeu 2D. Um dia a minha professora falou isso em aula e eu achei um luxo. Ela disse a seguinte frase: eu enxergo em 3 dimensões, mas quando eu olho para a cena, eu já sei como que a câmera está enxergando. Gente, eu achei um luxo. Eu achei aquilo um luxo. E eu fiquei pensando, nossa, como é que ela enxerga isso? Aí, fazendo um curso, né, aprendendo e tal. E aí eu fui entender essa questão do bidimensional, do tridimensional. Aí eu falei, gente, eu sei fazer isso. Então, acontece muito, e vocês talvez saibam isso, mas não sabiam que isso é técnica. Já aconteceu com vocês, me responde aí para a gente fechar essa aula, já aconteceu com vocês, de vocês falarem assim, aqui não vai dar foto legal não, e a pessoa insistir, fazer e realmente não ficou legal? Ou então já aconteceu isso com vocês? Nossa, aqui dá uma foto legal, e vocês mesmos se surpreenderam que não ficou? E já aconteceu com vocês falando, nossa, aqui dá uma foto super legal, e deu? Já aconteceu, enfim, todas as possibilidades. O que eu quero trazer é que quanto mais a gente estuda essa ideia de profundidade, e você está andando e vê o mundo rápido aqui, distante, passando devagar, você está na mesma janela. Você que está em movimento, né? A câmera, no caso ali do metrô, estava em movimento, que eu estava falando no início da aula, nem sei se ficou gravado. Mas, enfim, o que eu estou trazendo, o que eu estou trazendo para vocês aqui nessa aula de hoje é que eu educo o meu olhar, o meu sentimento, a minha percepção para me associar. Cadê minha bonita? A ela aqui. Por isso que uma pessoa disse para mim, e é verdade, que a câmera ela é uma extensão do meu corpo. Ela é uma extensão do meu olhar. E é mesmo. Tem pessoas não, que é mais, não é mais frio, né? A câmera está aqui, eu quero isso e eu quero o após. Eu não. Eu gosto de pensar, porque como eu gosto muito de câmera, eu gosto muito da ferramenta, eu sou designer, então a pessoa compra, ó, o martelo dela é personalizado, olha que bonitinho. Ele é um martelo cheio de chave de fenda aqui também. Então, assim, os objetos, eles conversam comigo, eu preciso disso, isso faz parte do meu trabalho. Caneta colorida, qualquer coisa assim, eu gosto muito de algumas coisas que eu gosto muito. E câmera fotográfica é uma coisa que eu gosto. Ah, que bonitinha. Eu ganhei de uma aluna minha. E aí, eu tenho um objeto que ele continua, ele é um prolongamento do meu cérebro. Para quê? Para que eu aprenda com ele como ele trabalhe para mim, como ele faça o que eu quero. Detalhe, nem tudo eu consigo. Por quê? Porque é assim mesmo, gente. A visão tridimensional é diferente da visão bidimensional. Eu acho que a mensagem da aula de hoje foi essa. O mundo que eu enxergo, ele é muito além do que eu estou enxergando, porque ver é uma coisa, enxergar é outra. Eu não vou trazer essa discussão aqui, mas existe sim uma coisa ótica, eu estou vendo, é o que eu vejo isso, vejo aquilo, vejo... E o que eu enxergo? Vou dar um exemplo disso só. Tem dias, eu amo muito azul, todo mundo que me conhece sabe disso, eu amo azul. O cabelo é azul, eu só uso esmalte azul, mas eu gosto muito de coisa colorida. Já teve dias de eu estar vestida de outra cor e a pessoa me enxergar de azul. E já teve dia de eu chegar sem azul e a pessoa falar assim, os meus alunos, né? Oi, professor, o que está acontecendo? Você não está de azul hoje? Tudo bem, que aí cria um choque. Mas tem gente que fala assim, nossa, você é toda azul. E aí eu olhar e falar assim, mas eu não estou de azul, eu estou de outra cor. Mas é porque eu tenho, às vezes, algum acessório, ou o próprio cabelo é azul. O que eu estou trazendo é que a gente cria uma identidade. E sabe quem faz isso? As marcas. Toda marca, aí eu estou falando de produto de design, onde vai além da fotografia. Um dos fotógrafos que mais me inspirou nessa vida se chama Toscani, eu não sei falar o nome dele, ele é italiano,
e ele era o fotógrafo da Benetton. Vinícius, você deve saber alguma coisa sobre. Ele é um fotógrafo da marca da Benetton. E aí lá, gente, na minha infância, quando ele começou a fotografar pessoas de várias etnias coloridas, sair desse modelo padrão de beleza, né, do branco, magro, alto, olho azul, louro, e ele trouxe, eu tenho isso guardado até hoje, eu colecionava das revistas da minha tia, que eu rasgava e eu guardava isso. Ele conseguia, ele vendia roupa, era o objetivo dele. Só que o nome da marca é União, não está sendo patrocinado esse vídeo, mas vamos lá. União das Cores da Benetton, ou seja, eu não sei falar, Unity of Colors Benetton, alguma coisa assim. E aí, essa era a união era essa textura. Você não via só um moletom colorido, você via pessoa colorida, gente. E eu falava assim, eu sou essa pessoa, eu preciso achar minha identidade. Então, quando alguém vê uma foto minha, que eu não estou de azul e fala que eu estou de azul, tá tudo bem, porque isso virou a minha identidade. Eu fiz isso de propósito? Talvez, até porque tenho conhecimento, mas isso é uma coisa que me emociona, que faz com que é a minha identidade, eu me sinto bem, eu me sinto feliz quando eu chego, por exemplo, no meu quarto e que tem essas cores, essas coisas que acalmam o meu coração, entende? Esses dias aconteceu uma coisa muito legal, aí eu vou fechar a aula com essa fase para falar sobre tanto enquadramento, sobre planos e sobre identidade, porque quando você fotografa, você, fotógrafo, tem a sua identidade, mas o objeto, né, a florzinha, ou qualquer outra coisa que você fotografar, a filha da Jack, que é bailarina, tem uma identidade, tem a identidade do fotógrafo e tem a identidade de quem está fotografando, são duas questões diferentes. Vamos lá que eu vou falar o que aconteceu. Uma amiga minha fez aniversário, ela se chama Priscila, ela é de Barra Mansa, e eu peguei, no dia do meu aniversário, ela pegou várias fotos minhas, até aquela que eu mostrei no primeiro dia de aula, da minha apresentação, que eu de criança, ela pegou essas fotos minhas e fez uma homenagem no meu aniversário. Em fevereiro, agora, dia 18, foi aniversário da Priscila. O que eu fiz? Eu peguei uma foto da Priscila e fiz uma animação de coloridos assim. Só que a Priscila estava de lado, loura, maravilhosa, de azul. Eu recebi parabéns de aniversário de umas 5 pessoas. Era uma homenagem para ela. As pessoas não leram. Elas veem o que está acontecendo, elas veem. Ela bateu o olho na roupa azul e foi sem querer, gente. Eu achei, era a última foto do perfil dela, com a idade dela segurando o balão. Eu recebi parabéns de aniversário. Todo mundo achou que era eu. Por quê? Por causa dessa questão. Primeiro que eu não posto muito gente fora, é uma identidade minha. Geralmente eu posto o trabalho, mas o Stories está aí para isso. O Stories está aí para você fazer coisas divertidas, né? Atemporal, assim, fora daquela coisa muito certinha, né? O Facebook, o Instagram, que eu uso como portfólio, beleza. Aí nos Stories eu fiz uma bagunça, mas o mais legal foi isso. Então, a gente trabalha toda essa conversa, não é só para sua foto ficar boa, não é só para sua foto ficar bonita, e muito menos para ela ficar correta. Eu não estou preocupada com foto certa ou com foto errada. Para isso, gente, é cheio de tutorial na internet. Mas o que eu estou preocupada? Se você está vendo, se você está enxergando, se foi proposital que uma linha transpassasse a sua cabeça, se foi intencional essa linha aqui no meio, se foi intencional esse fundo, e não aquela coisa assim, por que esse interruptor apareceu na foto? E aí, você, ao invés de responder, né, Valéria? Não sei, que é o que a gente já responde, você vira e fala assim, porque ele é lindo, professora. Porque foi intencional esse interruptor aparecer. Porque eu quis, porque foi de propósito. Ou então porque realmente é o único ângulo, ele iria aparecer, mas depois eu vou lá no aplicativo e vou limpar. Entendeu? Ou seja, eu tenho que dominar a figura, que eu já estou envolvida emocionalmente, mas eu também tenho que dominar o fundo. E quanto mais conflitante, quanto mais difícil, por mais que o fundo seja, né, o meu fundo, o meu diálogo que eu trouxe para vocês, que eu elegi essa parte do quarto para dar aula, por mais que eu goste dele, ele ainda vai me atrapalhar se eu não souber fazer o enquadramento certo, o alinhamento desses planos certos. Então, nas próximas aulas, quando eu for falar de qualquer coisa, eu vou voltar sempre nesses assuntos. Gente, cuidado com o fundo! Então, minha frase, eu tenho 2 frases que eu falo muito, que é: o fundo ferra a foto, se você não souber trabalhar. O que ferra a foto é o fundo.
E tem uma frase que eu falo o seguinte. Isso aqui eu sou quase uma poeta. Vai lá, Vinícius. Eu só não sei se o português está correto, mas me ajuda. A minha frase é: a totalidade de um registro, ou seja, tudo que está neste quadro, a totalidade de um registro é a síntese do seu olhar. Então, se nesse enquadramento que vocês estão vendo, ou neste enquadramento aqui, ó, do meu porta-retrato, a totalidade, o tudo que está dentro, é uma síntese daquilo que você quis que entrasse na foto. Lembra do primeiro dia de aula que eu disse, meninos, resumam o que é fotografia em uma palavra. Gente, fotografia é um mundo. Mas se eu não tiver o poder de síntese, eu não informo a minha totalidade. Então, quem falou emoção, falou registro, falou documento, falou um tanto de coisa. Na primeira aula eu perguntei o que era em uma aula, memória. A primeira frase está poética, a segunda filosófica. Ah, obrigada, Vinícius! Eu nem sabia que eu era essa bagaça toda aí, não. Obrigada. Depois a gente escreve, depois você me ajuda a escrever isso. Porque o que ferra a foto é o fundo. Isso aí é uma sequência de F. Não tem lá os 5 F da empresa? Tem os 3 F do fotógrafo. O que ferra a foto é o fundo. Não necessariamente só isso, mas é uma frase que eu sempre falo. Então, mais uma piadinha para realmente fechar, porque já está batendo 11 horas, eu tenho que entregar essa aula para vocês, liberar vocês, apesar de ficou uma parte sem gravar, mas quem esteve presente, muito obrigada, porque entendeu? Eu acredito que vocês entenderam. Aí eu abro aqui os comentários para quem quiser bater um papo comigo e aí eu encerro. O que eu falo muito? Gente, Deus deu 2 olhos para a gente, não foi à toa, tá? Um é para você olhar para o objeto e o outro para você olhar para o fundo. Tudo bem que você não consegue fazer separado ao mesmo tempo, mas guarda esse barulho. 2 olhos. Faz o exercício. Olha para frente, olha para o fundo, alinha. Olha só que legal aqui, ó. Tem uma câmera quase que jogada, escondida. Ela faz parte da foto. E se fosse um objeto que não tem nada a ver, ou que denunciasse, não vai ter objeto fake, não, gente, porque eu tomo muito cuidado com o meu quarto. Mas, por exemplo, vamos dizer que seja, aqui, ó, um vidro de remédio. Isso aqui é minha homeopatia. Aí vocês fazem essa foto, estão vendo a professora aqui trocando uma ideia, uma saúde, e aqui aparece um remédio. Você não viu, mas o seu cérebro captou. E aí você fala assim, mas peraí, deve ter alguma coisa errada com essa... Nossa, professora, eu te achei tão tristinha. Você tá bem? Às vezes a gente leva susto, porque as pessoas falam, por que você está falando isso? Às vezes é por causa de algum elemento que está associado, que não está em primeiro plano, mas que está aqui na cena, que ele pode denunciar e cair por terra toda a informação que você queira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá, tudo bem, Vinícius? Beijo, obrigada. A gente vai ter que tomar muito cuidado com todos os elementos dessa totalidade que ele cria uma síntese. Então, entre ter uma câmera jogada e um remedinho jogado, eu prefiro ter uma câmera jogada, porque essa aula é sobre fotografia. Então, fica a dica aí para vocês. Não é dica, foi toda uma aula, foi toda uma construção. E agora, na próxima aula, a gente vai botar isso em prática. Na próxima aula, vocês vão fotografar, porque aí vai fazer total sentido. Vai ter aula prática aqui com vocês, tá bom? Ó, um beijo. Eu vou abrir o microfone, eu não vou encerrar, mas eu vou dar um print aqui na tela só para eu mostrar a hora que eu encerrei. Se alguém quiser abrir um vídeo para bater uma foto comigo. A Bruna entrou. Obrigada, Bruna. Eu só vou dar um print aqui na tela. Gente, nós tivemos 17 pessoas na sala, porque às vezes o pessoal entra, sai, mas isso é bem legal, é um registro, mostra a relevância. Como eu passei meia hora da aula, porque ela atrasou e ela ficou sem gravar, eu estendi um pouquinho. Eu vou dar um print aqui então, tá? Faça uma pose aí para mim, Bruna, por favor. Ah, não, peraí. Deixa eu pôr minha câmera aqui, ó. Escondidinha aqui, mais ou menos, só para trazer isso. Vamos lá? Print. Deixa eu ir lá para o Zap para poder jogar lá no grupo. Só um instante. E vou voltar para a aula. Gente, brigadinho. Quem quiser sair, fica à vontade. Eu vou deixar o microfone aberto aqui. Quem quiser bater um papo comigo, tá bom? Muito obrigada. Tá aberto quem quiser tirar dúvida, trocar uma ideia. E a gente continua a conversa no grupo.
Beijo. Tchauzinho, obrigada. Obrigada a Boa você. Foi legal, Bruna? Foi bem legal. Tá, Curti bastante. porque o outro você fez edição, né? Você já fez a foto pronta. Sim, E agora você já fotografa, não já? um pouco, sim. Não, é mais por hobby mesmo. Tá. Então você viu depois, né? Agora você tá vendo antes, que é como a gente constrói uma foto. Atropelou um pouquinho. Sem problema. Ó, um beijo, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Com Deus. Beijo, tchau. O Maracanã está no bairro com o próprio nome Maracanã, na região da Grande Tijuca. Obrigada, Valéria. Vamos lá. A primeira frase está poética, a segunda está filosófica, eu já li. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver quem mais está aqui. Fiquem à vontade, se alguém quiser conversar comigo, beijo. Luiz, obrigada pela participação. Adriane, obrigada pela participação. Kevin, Maria, Antônio, um beijo para vocês, tá? Eu vou encerrar então. Fiquem com Deus até amanhã.